paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. O Senhor nos traz aqui mais um dia para poder falar da poderosa palavra dele. E aqui está ela. Obrigada de coração por você estar nesse lugar. Quero dizer que um dos motivos de eu não ter colocado mais palavras aqui é por isso que você está vendo a minha voz. Ela não está boa. Eu tive um problema na garganta, mas eu estava ali nos meus afazeres e o Senhor me deu uma palavra para vir aqui deixar, que é Filipenses 2, versículo 7. Essa foi a palavra que Ele falou no meu espírito para mim vir aqui e estar falando com vocês, e a gente está dividindo essa palavra. Mas antes disso, eu quero te agradecer por você estar nesse lugar, agradecer as pessoas que estão inscritas aqui. Se você não está, venha fazer parte, me ajude a levar a palavra de Deus. E quero dizer para aqueles que estão inscritos e para aqueles que vão se inscrever que esse lugar aqui, ele é feito por pessoas que o Senhor colocou no coração delas o desejo de estar me ajudando, de estar me auxiliando a levar a palavra dele. Vamos fazer uma oração? Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, mesmo a gente não estando vendo e às vezes nem crendo que o Senhor vai fazer, mas nós já queremos te agradecer, porque muitas vezes a nossa fé é pouca e nós já te agradecemos porque o Senhor não mede o que vai fazer por aquilo que nós cremos ou não. Nós sabemos, Pai, que o milagre, ele também precisa de fé, mas nós também sabemos que o Senhor faz coisas além, muito além, para honrar a Tua palavra, para honrar a Tua fidelidade, para honrar o Teu amor. E te pedimos perdão nesse dia, Senhor. Espírito Santo, colocamos diante de Ti as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão enfrentando doenças que a medicina diz que não tem cura. Nós clamamos a Ti, Senhor. Coloco diante de Ti, Deus, a vida da Patrícia, minha amiga, em Tuas mãos. Jesus, sabemos que Tu estás com ela, Pai. Assim como o Senhor está com todos aqueles, Deus, que nesse momento estão numa UTI, com aqueles que estão recebendo nesse dia um diagnóstico, Senhor, um diagnóstico degenerativo, um diagnóstico paliativo. Oh, Espírito Santo de Deus, clamamos por essas pessoas, Pai. Clamo a Ti pelo meu irmão César, Deus, que também está ali enfrentando esse tipo de diagnóstico. Mas a nossa última palavra é a que vem do Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que estava imputado para nós. Aleluia. O Senhor levou também, Pai. O Senhor tomou para si. Oh, Espírito Santo, Jesus, obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Colocamos ainda diante de Ti aquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor. Aquelas pessoas que estão pensando em se separar. Em o nome de Jesus, Pai. Todo espírito das trevas que traz a separação, que traz a dissensão, a confusão, em nome de Jesus, seja dispersado do meio desse casal, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito da fofoca,
toda a falta de compreensão, de entendimento, Senhor, de se colocar, a falta de se colocar no lugar do outro, Senhor. Ah, Jesus, seja repreendido em o teu nome, Pai. Repreendemos em o teu nome todo espírito que causa esse tipo de contenda, para que haja separação, Senhor, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Clamamos e precisamos do teu auxílio e da tua presença nas nossas vidas, Pai. Ser conosco, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Vamos lá para a palavra dele, que diz assim, Filipenses 2,7, como ele mesmo disse. Mas aniquilou-se a si mesmo. Está falando de Jesus. Ou seja, aqui está falando da morte de Cristo, que ele preferiu morrer por nós, se sacrificar por nós, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, quem era para estar naquele lugar de cruz, de morte, éramos nós. Quem era para a gente continuar naquele lugar que nós estávamos de pecado, sem salvação, sem uma vida eterna, sem ter direito à vida eterna, sem ter acesso ao nosso Pai, sem ter acesso à misericórdia de Deus, sem ter acesso à graça, que é um favor que a gente não merece, sem ter Deus como o nosso Pai. Jesus, ele se sacrificou. Imagina, às vezes a gente vê nos jornais, né, pessoas que se sacrificam pelas outras, né, como agora há pouco tempo nós tivemos uma jovem que se sacrificou para salvar de um incêndio, né? Ela ficou do lado de fora, me lembro, ela ficou do lado de fora de uma, não sei se vocês viram isso, ela ficou do lado de fora na caixa de um ar-condicionado, daqueles ar-condicionado antigo. Ela não pensou no que poderia acontecer, ela não pensou que ela poderia cair dali, porque ela estava numa altura muito, não me lembro se era o 10º andar, 11º, não me lembro qual andar que ela estava, mas eu sei que estava muito alto, que se caísse dali não escapava. Ela não pensou nela, ela pensou em salvar os outros, salvar aquelas pessoas que estavam correndo perigo. E aqui, na palavra de Jesus, na palavra de Deus, Jesus, ele faz a mesma coisa por nós. Ali quando ele se entregou a ser morto e morte de cruz, né? Porque era uma prática naquele tempo. E no lugar onde ele estava era comum. E ali ele se colocou como se ele fosse culpado de algo. Tudo para que eu e você hoje tivéssemos acesso ao Pai, né? Tivesse acesso à salvação, tivesse acesso à vida eterna. Não precisasse de nenhum outro subterfúgio. Jesus, ele se aniquilou, ele abdicou, ele se aniquilou e abdicou de viver. Deixa agora que eu tô vendo que a rede é da mesma cor da blusa. Ele se aniquilou e abdicou do trono dele, da vida dele com o Pai, para poder nos dar esse acesso de ter a vida eterna. E
Quantos que muitas vezes ainda zombam, outros não creem, outros faz disso pouco caso. Mas Jesus, ele deu a vida dele por nós, e isso é muita coisa. E eu lembro que os jornais começaram a internet começou a bombar, né? Que a jovem tinha tido o corpo queimado. Não estou tirando mérito, eu estou comparando que do feito dela, né? E não tem como ser esquecido o feito que aquela moça fez, assim como não tem como ser esquecido o que Jesus fez. Ele deu a vida dele por outros, né? Se arriscou e morreu por outros, mas ele também tinha certeza da vida eterna. Ele sabia que o Pai poderia ressuscitar ele assim como ressuscitou, e hoje ele está sentado do lado do Pai, mas ele sofreu. Isso não quer dizer que ele não sofreu, assim como essa garota, não quer dizer que ela não sofreu. Ah, Eliana, você está comparando essa mulher a Cristo? Eu estou comparando os fatos de alguém que se abdica pelo outro. Você já se abdicou pelo outro? Você sabe o que é se anular a si próprio, deixar de viver a sua vida para viver a vida dos outros, ver a sua vida, arriscar a sua vida a ponto de morte para poder salvar o outro. É disso que eu estou falando. Aleluia. E nós não podemos ter isso como uma coisa corriqueira, como uma coisa comum. Aleluia. E Jesus Cristo, ele se colocou diante do Pai e disse: eu vou lá para poder salvar a humanidade, e veio. Isso é ser cristão, essa é a nossa fé. O cristão, ele crê nisso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu, que morreu para nos dar a vida eterna, que morreu para nos dar acesso ao nosso Pai. Aleluia. Gostaria de ler também aqui alguns outros versículos nesse mesmo capítulo. Filipenses, né? Filipenses 2, no versículo 14 diz assim, 2,14 diz assim: o que você tiver que fazer pelos outros, faça sem murmuração. Também não faça para contender, não faça para depois, não faça para exibir, que é o que muita gente vê hoje, né? Não faça para exibir. E até porque se eu mostro o que eu estou fazendo pelo outro, eu já estou tendo o pagamento daquilo. Eu não tenho que esperar mais de Deus, que Deus venha me ajudar, que Deus venha fazer o pagamento por aquilo que eu fiz. Ah, Eliana, isso tem base bíblica, isso que você está falando? Tem. Colossenses, estamos aqui pertinho dele. Colossenses 3 fala que, olha bem aqui, Colossenses 3, no versículo 23, diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, ou seja, fazei bem feito, faça com zelo aquilo que você for fazer pelo próximo. Faça porque a sua intenção é de ajudar e nada mais. Faça isso para o próximo, sabendo que você ou eu, quem estiver com essa intenção de ajudar, não para se autopromover, não para mostrar, não para se vangloriar, sabendo que o Senhor lhe dará um galardão, ou seja, Ele lhe pagará por aquilo que você irá fazer. Ele lhe pagará porque você está servindo, ou seja, você está a serviço do Senhor. O seu patrão é Deus, e Ele te dará o pagamento. É isso que fala aqui Colossenses 3, no versículo 23 e 24. Né? Faça
não com outras intenções, como eu já falei, mas com o entendimento de que o outro precisa, de que você está acudindo alguém, de que você está ajudando alguém nas suas necessidades. E a palavra dele fala aqui em Filipenses 2, né? Que não devemos fazer com murmuração, nem para contenda, para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, como filhos de Deus, sem culpa nenhuma, no meio de uma geração que infelizmente é perversa, é fria, é cruel, né? Que não mede as consequências da sua atitude, não não observa que aquilo que eu estou fazendo, aquela minha atitude pode doer no outro, pode causar um mal grande para o outro, porque nós fomos chamados para ser luz, mesmo no meio de uma geração perversa, entre a qual nós devemos resplandecer, ou seja, deve sobressair os nossos feitos em relação a quem não conhece o Senhor. Devemos resplandecer como astros no mundo. Imagina, a gente olha para o céu e a gente vê a lua brilhando, a gente vê as estrelas brilhando. Então a palavra de Deus, mesmo numa densa escuridão da noite, a gente consegue ver as estrelas brilharem, a luz brilhar, os astros brilharem, né? Brilharem. E assim Jesus, a palavra de Deus está falando aqui em Filipenses. Sejam como os astros, brilhe mesmo em densas trevas, brilhe mesmo em densas corrupção, mesmo que as pessoas estejam fazendo coisas corruptas, mesmo que elas estejam sendo corruptas, mesmo que elas estejam fazendo a corrupção, andando em corrupção, não seja você corrupto, não seja você igual a ela, porque infelizmente, irmão, nós estamos vivendo um tempo onde uma pessoa, ela aponta a outra, principalmente o cristão, queridos, eu estou falando para cristão. O cristão, ele aponta o outro porque o outro é corrupto. Só que o ato de apontar já é um julgamento. Aleluia. Já é um ato de expor o outro, de falar do outro. E Deus não chamou nem eu e nem você para vir apontar ninguém, e nem para ser juiz de ninguém, e nem para sentenciar ninguém. Quantos cristãos andam perdendo tempo para falar mal de A e de B? Ainda diz que está a serviço do reino. Isso aqui é uma plataforma, eu estou nessa plataforma porque Deus me trouxe, só para poder apontar o erro do outro, só para poder falar mal do irmão, só para falar mal do pastor que fez assim, da levita que fez assado, da missionária que fez assim, do fulano de tal que fez assado. Você viu o que fulano fez? Essa conotação de você viu já está te mostrando que é um lugar onde você não deve habitar. Sabia que tem lugar que não é para o cristão habitar? Rodinhas de fofoca. E muitas plataformas hoje são rodinhas de fofoca e são tidas como, ainda chegam e dizem a paz do Senhor, irmão. Que paz tem? Que paz tem? Está andando pela palavra? Está andando pela palavra? Se eu estou falando mal do irmão, se eu estou apontando os erros do irmão. Ah, mas são pessoas que estão na mídia. Cristão se move por mídia, irmão. O cristão se move pelos céus, para o reino dos céus. O cristão se move pelo aquilo que o Espírito Santo diz. E o Espírito Santo manda que eu e você vá fofocar, vá mostrar os defeitos do outro. Ou a palavra de Deus manda que eu e você devemos orar por todos, para que todos venham ser salvos. Ou apontando o erro do outro, eu estou encobrindo o meu. Ao contrário. Apontar o erro do outro
só demonstra o quão vazia de Deus eu estou. Aleluia! Expor o outro, o erro do outro, mostra o quão sem amor eu estou. E quem é amor? Deus. Deus é amor. Aleluia! Façamos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Cristo apontaria fulano que está errando. Cristo viria para as plataformas da internet para poder falar de A, de B, de C. Ah, mas ele está errando. Ah, mas ela está errando. E você foi chamado para ser juiz? Você foi chamado, Deus de calabassubilemácia. Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário para te salvar, para você ser juiz, ou existe um justo juiz? Ou não daremos contas do que andamos fazendo, expondo um e outro? Foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus se anulou, se fez culpado, mesmo sendo inocente. E você, onde está a sua inocência? Aleluia. Quem sou eu, quem é você para poder estar julgando a A e a B? Aonde é o teu tribunal? Aleluia. Está fazendo do teu lar um tribunal? Está fazendo da tua língua um instrumento para, ao invés de abençoar, se amaldiçoar? Porque aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que você plantar, você também colherá. Não foi para isso, irmãos, que o Senhor nos chamou? Saia desse lugar. Saia desse lugar enquanto há tempo. Aleluia. O Espírito Santo está falando para mim e para você. Ele está falando desse dia. Ele me traz aqui hoje mesmo, quase sem voz, para poder dizer que ainda dá tempo para arrependimento. Ainda dá tempo para eu e você se voltar para Ele, para eu e você converter a minha e a sua língua. Porque Ele quer nos encontrar naquele grande dia e dizer: vinde, benditos do meu Pai. Ele não quer olhar para mim e para você e dizer: afaste-se de mim, malditos, que eu não vos conheço. Aleluia. Glorificado seja Deus. O Senhor não se agrada de quem fala de um irmão. Falar de um irmão é como um pecado de feitiçaria, irmãos. Aleluia. Fala mal de um irmão. Ah, mas ele nem é meu irmão, ele é de outra crença. Que importa? Cristo não morreu por religião, por crença. Cristo morreu para salvar a mim e a você e para povoar o céu. E Ele deixou esse legado a mim e a você, que nós devemos ir a todo mundo, ir a toda criatura e fazer com que essas pessoas conheçam a Ele. De que forma? Com palavras, com as nossas atitudes, e apontar os outros. Isso é o legado que Deus deixou para nós? Não. Acordemos, despertemos enquanto há tempo. Como dizia meu avô, a noite vem e não poderemos trabalhar, ou seja, a morte chegará. Chegará o tempo em que eu e você não poderemos fazer isso que nós estamos fazendo. E qual a prestação de contas que teremos diante do Senhor? Imagina, naquele grande dia, o Senhor pegar a minha e as suas redes sociais e dizer: foi para isso que eu te chamei, foi para isso que eu te enviei na terra, foi para isso que eu te sustentei na terra, para você estar usando suas redes sociais para estar dando indireta para fulano, para ciclano, para estar falando do vizinho, para estar falando, para estar expondo
o político para estar expondo o seu vereador, para estar expondo A e B. Ah, mas eles são políticos, são filhos de Deus, para Deus é filho. São meus e seus irmãos. Observemos o que é que teremos para prestar conta diante de Deus naquele grande dia. Eu não vim aqui para falar isso, irmão. Não sabia nem o que o Senhor tinha para falar. Quando eu estava ali no corredor e ele disse para mim, Filipenses 2,7. Sabia que a palavra ia ser dessa forma. Mas aqui o Espírito Santo que fala conosco e diz, o Espírito está falando à igreja. Quem tem ouvido, ouça. E como diz a palavra de Deus, quem é limpo, limpe-se mais. Procure fazer a vontade de Deus. Agora, quem é sujo, pode se sujar mais. Mas nesse dia eu venho para te dizer, debaixo da ordenança do Senhor, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo para arrependimento. Ainda dá tempo para fazer aquilo que o Senhor nos chamou na terra para fazer. Tomemos cuidado com aquilo que andamos falando, para não estar entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque eu creio que Ele me trouxe hoje aqui. Foi como um despertamento, um despertar, para que a gente venha acordar e mudar de posição. Porque Cristo se fez pecador mesmo não tendo pecado. Cristo se fez pecador mesmo sem ter cometido pecado. Ele não falou mal do outro. Ele viu uma pessoa em pecado, ele não foi lá para apontar, ao contrário, ele foi para abraçar, ele foi lá para resgatar, ele foi lá para salvar, assim como salvou, assim como libertou. E nós? Meçamos aquilo que andamos fazendo. E o início do capítulo 2 de Filipenses diz assim, portanto, para a gente finalizar, portanto, aquilo que nós estamos fazendo nesse momento, se há algum conforto em Cristo, ou seja, se o que eu estou fazendo deixa Cristo confortável, deixa Cristo feliz. Lembra de Jó? É o que veio o meu espírito agora. Lembra de Jó, quando Deus pegou e disse para Satanás, está vendo aí meu servo Jó? Ou seja, Deus estava feliz, estava satisfeito com as atitudes de Jó. Deus está feliz com as nossas atitudes hoje? Apontamos muito que o mundo está. O mundo é perfeito. Nós é que deixamos eles cheios de defeito. Nós é que somos cheios de defeitos, cheios de falhas. E acabamos destruindo aquilo que Deus nos deu, inclusive a vida que Ele nos deu, a salvação que Ele nos deu, o acesso a Deus que Cristo nos deu, nós destruímos. E naquele dia Deus estava feliz, Deus estava feliz com Jó, com a forma de Jó, mas ainda tinha algumas coisinhas para poder apertar. Para quem já leu o livro todo, volto a dizer, todo, quem já leu o livro todo de Jó, sabe que Deus estava feliz com Jó, mas ainda tinha umas coisinhas para consertar, assim como hoje. Tem coisinhas para consertar em mim e você. E o Espírito Santo está a me trazer nesse dia aqui, para poder dizer que ainda dá tempo. Portanto, se há algum conforto, verso 2 do capítulo 2 de Filipenses, portanto, se há algum conforto em Cristo, se Cristo está feliz com o que eu e você estamos fazendo, se há alguma consolação, se o que eu estou fazendo eu estou consolando, se eu estou agindo em amor, se eu estou vivendo em comunhão através do Espírito com meus irmãos, e se há alguma afeição nisso, se há alguma compaixão nisso, dessa forma que eu estou vivendo, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Que mesma coisa?
essa alegria, esse prazer de dizer, tá vendo aí, minha serva fulano tal, tá vendo aí minha filha? Você tá vendo a minha filha? Você tá vendo Maria? Vamos supor que seu nome é Sandra, tá vendo Sandra? Eu me alegro com ela, eu estou feliz com a forma dela dizer. Vamos dizer que seu nome seja Francisco. Tá vendo Francisco? Eu me alegro com a forma dele viver. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Satanás? Tá vendo meu servo? Tá vendo minha filha? Tá vendo meu filho? Ele me dá prazer? Ele anda dentro da minha palavra? Aleluia! O Espírito Santo está falando nesse dia. Que eu e você venhamos pegar esta palavra e venhamos praticar, para naquele grande dia a gente desfrutar e apresentar a Deus e dizer, Deus diz, o que foi que você fez? Ai, Senhor, eu usei minhas redes sociais para isso, para falar de Ti. Eu usei a minha vida, o tempo que eu tive, para poder falar do Senhor, para engrandecer o Teu nome, para contar os testemunhos daquilo que o Senhor fez na minha vida. Meu Deus. Eu não sabia que Ele ia me trazer aqui para esse propósito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oremos, irmãos, pelos nossos irmãos. Sejamos nós, de fato, a igreja do Senhor. Hoje a gente vê uma preocupação exacerbada da barácia. Aleluia. Hoje a gente vê uma preocupação exacerbada com a roupa que eu tenho que vestir, com o sapato que eu tenho que calçar, de como está as paredes da igreja, como está. Oh, aleluia. Você pode dizer assim, Eliana, não é para estar, não é para eu me preocupar, não é para eu me vestir bem, para me apresentar bem. Aleluia. A gente se apresenta diante do Senhor, querido, não é na caixinha de bloco de cimento, na igreja, no templo físico. Ele mora dentro de mim, de você. Agrada mais a Ele as minhas e as suas atitudes, a nossa maneira de viver dentro da palavra, do que isso aqui, ó, que vai se acabar. Ele está preocupado com o meu e com o teu espírito. Aí nos preocupamos tanto de enfeitar, botar isso, botar aquilo. Que os templos hoje mais parecem assim, uns penduricalhos de tanta coisa para chamar a atenção. Que tem momento que não sabe nem o que fazer. Outros contratam decorador. Tudo para atrair o povo. Isso aqui é o suficiente. A palavra de Deus é o suficiente. Nos preocupamos tanto em adornar bloco e cimento que esquecemos de agradar a Ele, para que Ele diga assim, tá vendo aí? Tá vendo minha filha? Tá vendo aqui meu filho? Tá vendo Satanás? Ele tá andando dentro da minha palavra, ele tá praticando a minha palavra, ele me ouve, ele me obedece. Meu Deus. Meu Deus. Vamos refletir sobre isso que o Espírito está falando. Não faça como Saul. Deus mandou Samuel ir até Saul e dizer para Saul, diga para ele que quem sacrificava era o profeta. Era o homem de Deus, não era Saul. E Samuel chega e repassa as normas de Deus para poder Saul recém-chamado para o posto de rei de Israel. Fique lá até eu chegar para sacrificar, para fazer o sacrifício ao Senhor. E Saul entendeu que ali quem estava falando era só Saul. Tipo agora, por que eu estou lhe contando isso? Tipo agora,
Não fique assim, nossa, a Eliana falou tal coisa, a Eliana falou assim, assim, assim. Eu não venho para aqui falar o que eu quero, queridos. Eu não uso esse lugar aqui para falar o que eu quero. Não uso esse lugar aqui para dizer o que eu penso. Isso aqui não é o lugar para dizer o que eu penso. Senão seria um blog. Seria qualquer outra coisa. Não, isso aqui é a casa do Senhor. Aqui é instituído como um lugar de adoração. Um lugar onde Deus fala. Eu não tenho e nem tenho e nem quero ter nunca a audácia de falar o que eu quero para os filhos de Deus, para a igreja do Senhor. Então tenha isso como saiu aqui, tudo isso que saiu, como o Senhor falando. O Senhor falou pela boca de Eliana hoje tal coisa. O Senhor falou pela boca do homem de Deus tal coisa. O Senhor falou pela boca da mulher de Deus tal coisa. Não faça como Saul. Ah, você disse que vinha com 7 dias, mas não veio, tu estava demorando. Não teve, que foi Deus quem falou. Não creio que ali era uma ordenança do Senhor. Aí por isso que eu repito. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ouça o que o Espírito está alertando a igreja pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, com temor e com tremor. A mão do Senhor, ela está sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a nossa família. Aleluia, sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças, sobre a nossa vida espiritual. Ele está com a mão dele estendida sobre tudo isso, nos dando tempo e nos ajudando e nos orientando, como assim ele fez hoje. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.